Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia lá em Salmos 27, versículo 14, que diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha que interessante. Hoje pela manhã eu senti que o Espírito Santo ele trouxe algo ao meu coração. Eu creio que o Senhor trouxe algo e eu quero compartilhar com vocês. Quando uma criança ela acorda pela manhã com muita fome, essa criança vai chorar, essa criança vai espernear. Principalmente quando a criança é um bebê que ainda não sabe falar. E aí essa criança vai chorar muito. E o seu pai ou a sua mãe vai lá preparar o seu mingau. Entenda que enquanto o pai ou a mãe está ali preparando o mingau da criança, a criança está esperneando, a criança está chorando. E também o pai ou a mãe precisa lavar a mamadeira, jogar água fervente para que a mamadeira ela venha estar segura para receber aquele mingau. Depois o mingau ele vai ser esfriado, porque não se pode dar um mingau numa temperatura que ele acabou de sair do fogo, porque a temperatura está elevada e vai ocasionar queimadura na criança. Então, pai e uma mãe zelosos, eles não vão entregar o mingau quente para a criança, ainda que a criança chore, ainda que a criança faça birra, esperneie, ainda que aquela situação cause tristeza no coração do pai e da mãe, porque a mãe muitas vezes fica ali angustiada, querendo que o mingau esfrie logo, porque é triste ver uma criança chorar. Então, perceba que aquilo que Deus preparou para a sua vida, a promessa que está sobre você, quando Deus diz que vai fazer algo, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Mas se Deus está te pedindo para esperar, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe que o mingau ainda está quente, que se você pegar agora para tomar, você vai se queimar. Ele sabe que a mamadeira precisa ser higienizada da forma correta, para que você não corra o risco de se contaminar. Então, muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Ele é um Pai zeloso. Quando Ele nos diz espere, é porque a gente tem que esperar. Quando o pai e a mãe diz para a criança espere, a criança tem que esperar, não é que a mãe não vai dar. Porque qual mãe ou qual pai vai ver o seu filho chorando de fome e não vai alimentá-lo? Quantos pais estão por aí que às vezes deixam até de comer para poder dar ao seu filho, aqueles pais que passam por necessidades, que é uma situação muito triste, deixa de comer para dar para o seu filho. Agora imagine um pai ou uma mãe que tem à sua disposição o suprimento. Será que não vai alimentar o seu filho? É claro que vai. Então aquilo que Deus preparou para a tua vida, aquilo que o Senhor prometeu, se coloque na posição que vai se cumprir. Tenha paciência, espere no Senhor. Mas enquanto isso não fica pronto, espere. Não esperneie, não chore. Nós não somos mais crianças. A gente precisa de um amadurecimento espiritual. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa desenvolver na nossa mentalidade que Deus está no controle de todas as coisas. É necessário, queridos, um crescimento espiritual, uma nova mentalidade. É necessário um revestimento do alto, um amadurecimento santo, para que a gente possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e entender que o espere do Senhor é para nos preparar, é para que a gente venha fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer com segurança, para que a gente venha viver o propósito da forma correta, para que quando aquilo que o Senhor preparou chegar às nossas mãos, a gente não venha se machucar nem machucar outras pessoas, que a gente não venha se contaminar, mas que a gente venha viver de acordo com a vontade de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, há um propósito em todas as coisas, e o espere de Deus é para nos preparar, para que a gente venha ter estrutura, porque às vezes a gente está pensando que é uma coisa e a gente ainda não é. Então permita que o Espírito Santo te constranja, permita que o Espírito Santo sonde o teu coração, veja se há em você caminho mau e te leve ao caminho do arrependimento. E a espera, ela é muito necessária. Um dia você vai entender.
Quando o mingau estiver ali na temperatura adequada e chegar nas tuas mãos, você ainda vai agradecer, vai dizer: obrigado, meu Deus, por não ter me dado no tempo que eu queria. Obrigado por não ter feito como eu queria, na hora que eu queria e do jeito que eu queria. Porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. E você irá glorificar o Senhor. E você irá entender que Deus sempre esteve ao seu lado. Talvez você possa um dia até se arrepender e até se envergonhar de coisas que você sentiu, falou ou pensou. Porque o tempo da espera, algumas vezes, pode gerar em nós frustração. Mas quando nós colocamos o nosso coração no lugar certo, quando nós entendemos que Deus é soberano, quando nós entendemos que a vontade dele é uma vontade santa, é uma vontade boa, os planos de Deus são de bem e não de mal. E os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados do que os nossos. A gente vê de uma forma limitada. A gente enxerga a nossa realidade, o nosso cenário, de acordo com as circunstâncias da vida. Então reflita sobre isso. Entenda a importância da espera. Entenda que Deus está forjando o teu caráter, Ele está revestindo o teu coração, Ele está te dando estrutura para que você possa compreender melhor as coisas. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro e a nossa salvação. Por mais difícil que seja esperar, eu venho aqui hoje te dizer que vai valer a pena. Porque Deus, Ele não nos decepciona. Então não se entregue à frustração, não se entregue a situações momentâneas. Saiba que uma nova história o Senhor pode escrever. Saiba que algo novo pode nascer quando a gente abre o nosso coração. A gente precisa se desapegar dessas coisas aqui dessa terra, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. A gente tem que desapegar das nossas vontades, do nosso eu, porque eu sei que a nossa carnalidade grita todos os dias, mas precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para esbofetear a nossa carne. Diga para a tua alma: alma, espera em Deus, porque um dia você o verá. Alma, aquieta-te dentro de mim. Espere no Senhor, anima-te e tem de bom ânimo. Que Deus te abençoe.